Olá, gente. Eu sou Lili Brasileiro. Me pediram para falar sobre mim. É difícil, viu? É difícil para umas pessoas, mas para mim não. É tranquilo porque eu gosto de mim. Eu sou apaixonada por mim. Eu convivo bem comigo. Tem dias, às vezes, que eu até brigo um pouquinho, mas tudo muito saudável. Vamos lá, vamos começar do começo. Eu sou pernambucana, nasci em Recife. Complicada, filha de pais separados, criada pela mãe do meu pai. Sempre gostei de arte. Sempre gostei de arte, desde pequena. Brincava com aquarela, porque era a única coisa que me deixava parada um pouco, tranquila, já que eu era bastante agitada. Estudei num colégio legal, tinha muitas amigas, era levada, era artista. Artista, eu direi artista. Fazia arte. Umas artes boas, bem aceitáveis, outras não tanto. Mas era uma criança feliz. Adolescência complicada como todo mundo. Não teve diferença. Ainda mais se tratando de criada com vó, né? Mais complicada ainda. Continuei sempre fazendo arte, mas na hora de escolher uma profissão para fazer vestibular, lógico que minha avó não deixou eu ser artista, né? Lógico, não aceitou nada. Começou a reclamar. Disse, não, Escola de Belas Artes, nem pensar. Você vai ter que ser médica. Médica? Eu? É, tinha que ser médica. Senão vai morar com seu pai no engenho. E morar no engenho não dava para mim. Era uma coisa perdida. Muito parado pro meu gosto. Então, lá fui eu fazer vestibular para medicina. Lógico que no meio do caminho eu descobri um jeito de não fazer para medicina, porque eu não ia passar para medicina, já que eu não era estudiosa. Aí fiz para biomedicina. Biomedicina, tudo bem, passei. Passei logo de primeira. E continuei fazendo minhas artes. Pintava. Lá na universidade consegui até fazer uma exposição, participar das palestras com arte, mas tinha que terminar o curso, né? Terminei, me formei, namorei, noivei, casei e vim morar na Paraíba. Na Paraíba, com diploma debaixo do braço. Lógico que eu não encontrei nada interessante para fazer com o meu diploma, mas encontrei o Museu de Arte Assis Chateaubriand, o que achei o máximo. E lá comecei a frequentá-lo. E entre ter filho, ser esposa, ter casa para cuidar, eu arranjava um tempinho para ir ao museu fazer arte. E lá fui me sobressaindo até que um dia também me chamaram para participar de algumas exposições. E fui participando. Depois me chamaram para dar aulas. E eu fui dar aulas de desenho e pintura. E trabalhava também com pintura em porcelana, que eu já tinha feito esse curso também. Pintura em porcelana. E eu adorava tudo isso que fazia. E tanto dar aula, dar aulas. Um dia a diretora do museu me chamou e disse, Lili, você não pode dar aula a criança, não. Só que são crianças que nós não temos atualmente material bom para elas. Por quê? São crianças especiais do ICAI. E eu fui primeiro no ICAI para conhecer as crianças. Eram deficientes auditivas. Eu não tinha noção de como trabalhar com elas, mas eu vou. É um desafio. E neste desafio, eu achei fantástico. Resolvi trabalhar com elas com modelagem em cerâmica. Uma coisa que eu nunca tinha trabalhado, né? Mas foi muito interessante. Aí começamos a aprender juntas. E eu fui passando para elas e fui pegando. E foi uma experiência maravilhosa trabalhar com elas. Foram 2 semestres.
No primeiro semestre era só com elas. No segundo semestre me veio a ideia de trabalhar com elas e outras crianças não especiais. E crianças que convivíamos juntas. E foi maravilhoso ver a convivência delas, das crianças especiais, com as outras ditas normais. Então, nunca vou esquecer o brilho do olhar dessas crianças, quando às vezes eu indicava, dava um lote. Hoje vamos trocar. Em vez de eu ensinar, vocês é que vão ensinar. Vocês é que vão ensinar as outras crianças, já que vocês já são mais adiantados. Isso eu tinha que falar com gestos, explicando tudo isso. E foi fantástico eu ver como uma criança, como ela se sentia valorizada em ensinar a outra, dita normal. Foi fantástico. E estava passando por uma fase um pouco difícil na minha vida e foi fantástico eu ver quando elas me chamaram. Aí uma festa delas, uma festinha delas. Nessa festinha delas, o som estava bem alto, todos estavam dançando, sem ouvir, viu? Todas dançando e felizes da vida. Eu digo, meu Deus do céu, como é que pode? E eu não me senti feliz, podendo ver tão bem. Nisso já me tocou. Aí eu continuei dando minhas aulas, não voltei para a cerâmica. Depois que encerrou o curso, eu parei. Até que um dia, uma amiga me convidou para fazer a pós-graduação em arte e terapia. Foi maravilhoso, parece que foi feito para mim. Aí eu comecei a pós-graduação em arte e terapia. Nela, eu comecei a primeira vez também a pegar na argila, no barro, com uma conotação arte terapêutica. Como ela funcionou para mim, como era interessante você modelar alguma coisa, especialmente numa das oficinas, onde a gente ficava de olhos vendados e trabalhava a argila sem ver. E depois, quando eu tirava aquilo que a gente tirava à venda, via aquilo que foi feito. Onde a gente poderia melhorar com aquilo. Foi fantástico mesmo. Então, depois eu terminei a pós-graduação em arte e terapia e comecei a usar as oficinas dentro das salas de aula. Nesse intervalo, eu já estava dando aula há algum tempo na Universidade Estadual e no meu ateliê, que é aqui onde eu estou, na minha casa. Mas só que eu dava aula de desenho e pintura, sempre desenho e pintura, mas associando as oficinas de arte e terapia. Foi engrandecedor para mim, como eu me senti bem em poder passar aqueles ensinamentos que eu adquiri com a arte e terapia. E como foi bom conseguir juntar um grupo onde se trabalhava arte e a utilização da arte e terapia para aquilo. Foi maravilhoso. Então, cada vez eu fui fazendo mais, até que um dia, nesses cursos, eu já tinha uma amiga que ela fazia modelagem em cerâmica. E nessa modelagem ela começou a querer que eu me dedicasse também um pouquinho a essa modelagem. Aí no começo eu, não, vou fugir do meu, que eu já estou acostumada, pintura em porcelana, pintura em tela, desenho, painéis, tudo isso que eu fazia. Então aí, eu digo, desafio, deixa eu tentar. E comecei e fui gostando, fui me aperfeiçoando, fui cada vez mais me apaixonando, porque fazer modelagem em cerâmica e depois esmaltar é apaixonante. Depois eu vou conversar com vocês a respeito dessa parte de cerâmica todinha. Mas por enquanto eu já estou fugindo do caminho porque eu adoro falar sobre isso. Mas eu tenho que falar sobre mim. Então eu sou essa pessoa, inquieta. Não tenho muito juízo não, sabe? Às vezes eu acho que eu não tenho. Mas adoro viver
e adoro fazer o que eu faço, ensinar o que eu faço. E é o que eu vou tentar passar para vocês, é a minha proposta, é ensinar aquilo que eu faço, que no caso, dentro da esmaltação de cerâmica, dentro da modelagem da cerâmica. Para hoje, é o que eu quero falar para vocês, é o que eu tinha que falar para vocês, é me apresentar. Lili Brasileiro, artista plástica, apaixonada pela vida, apaixonada por tudo isso que eu faço. Eu acho que eu já falei o suficiente. Depois vou fazer outro vídeo falando sobre a história da cerâmica e arte-terapia na cerâmica. Por hoje é só.